Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero fazer que nem aquelas lives em que as pessoas esquecem de rezar, ou rezam pela metade, esquecem do fim da oração, não é? Então, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Movimento Reviver, desta vez a respeito da aridez espiritual. Todos nós passamos por aridez espiritual. Você sabe o que é uma aridez, né? Um ambiente muito árido, um ambiente muito seco. Um ambiente muito seco. E, por analogia, né, nós podemos dizer que durante a nossa vida espiritual, durante o nosso caminho de união com Deus, nós passamos por situações de aridez, de secura espiritual, em que aparentemente Deus nos abandona. Nós nos sentimos abandonados por Ele e por conta disso, nós desfalecemos, sentimos vontade de deixar de rezar. Eu sei que você já deve ter passado por isso. Se você tem um pouco de caminhada cristã, você já passou por algum tipo de secura espiritual, né? E nós vamos aqui analisar a sua natureza, as suas causas e como vencê-las, né? Todos vocês aqui já passaram por algum momento de secura espiritual, né? Eu creio que todos nós que iniciamos, né? Por quê? Porque no início, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós passamos a servir a Deus, Deus nos envia uma série de consolações sensíveis. Quer dizer, a graça dele se manifesta de maneira mais sensível do que depois de um certo tempo de caminhada. Por exemplo, quando você fez um retiro de conversão, os primeiros tempos, os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses, você sentia muita alegria em servir, né? Sentia a presença de Deus durante os momentos de oração, tinha força para empenhar-se em atos de piedade, como por exemplo em novenas, em leituras de livros espirituais, na participação da Santa Missa. Tudo era feito com muita facilidade. Por quê? Porque Deus enviava consolações, isto é, prazeres espirituais, prazeres com finalidades espirituais, para que então estimulasse em você, que está nos assistindo, a vida espiritual, sem a qual, né, a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Mas você não pode pensar e se enganar crendo que isto permaneceria por muito tempo. Que essas consolações, que esse prazer, que esta facilidade de servir a Deus permaneceria por muito tempo. Porque Deus concede isso no início da caminhada para que nós façamos tudo com mais facilidade. É uma paixão, nós estamos apaixonados, né? E depois de um tempo Ele arranca estas consolações, né? Então eu gostaria aqui que você se servisse desse vocabulário, tá? E aprendesse a definir. O que é aridez espiritual? É um período relativamente prolongado, ou muitíssimo prolongado, né? Em que Deus retira o gozo, a alegria sensível da vida cristã. A graça de Deus continua sendo derramada, mas de uma maneira menos sensível, menos sentida por nós. Tá? Então, essas alegrias sensíveis que Deus nos envia no início da nossa vida, sobretudo cristã, se chamam consolações, né? Os clássicos de espiritualidade chamam
essas alegrias de consolações. Você já recebeu muitas delas, né? Mas depois de um tempo você sentiu que elas desapareceram da sua vida, né? Passou a ter muitas dificuldades de rezar, passou a ter muitas dificuldades de servir a Deus, muitas dificuldades em estar na sua presença. O peso da vida cristã começou a ser sentido, né? Embora ele seja muito leve em relação ao peso que o mundo coloca em nossas costas quando nós servimos ao mundo e não obedecemos a Deus. Então, os melhores autores espirituais dizem que essa secura é a privação dessas consolações sensíveis. Deus retira isto de nós, né? E essas consolações têm por finalidade favorecer a oração e a prática das virtudes. Como é bom rezar quando a gente sente gosto nisso. Como é bom praticar as virtudes quando a gente sente gosto nisso, né? Realizar atos de fé, atos de esperança, atos de caridade. Como é bom fazer tudo isso com gosto. Mas, e quando o gosto desaparece? É sinal de que Deus nos abandonou, que nós estamos com falta de fé? De maneira nenhuma. Nós não podemos confundir a privação destas consolações com a falta de fé. Porque a falta de fé não é sentimento. A fé é uma virtude sobrenatural, uma força sobrenatural de Deus, pela qual nós cremos naquilo que Deus nos ensina, pela autoridade do próprio Deus. E este crer pode ser um crer estimulado por consolações ou não. Então Deus continua sendo Deus e eu continuo tendo fé, mesmo sem estas consolações. E realizar atos de fé nessas circunstâncias, atenção, realizar atos de fé nessas circunstâncias é mais meritório do que realizá-las durante o período de consolação espiritual. Então, quer dizer que se você reza durante um período de secura espiritual, as suas orações são mais meritórias diante de Deus do que aquelas feitas com gosto. Porque quando você reza com gosto, ao mesmo tempo que você serve a Deus, você reza porque você é um guloso da vida espiritual e quer abocanhar tudo aquilo que Deus tem a oferecer. E há muitas pessoas que substituem o próprio Deus pelas consolações. Em vez de buscar o Deus das consolações, passam a querer as consolações de Deus. Isso é perigoso, tá? Então a gente começa a sentir aquilo, eu quero rezar novamente para poder sentir novamente tudo aquilo que eu senti no meu retiro de conversão. Eu nunca mais senti aquilo que eu senti, Não é assim. Não é assim. Deus não trabalha em nossa alma assim. Deus não trabalha. E lembra-se que naquela live a respeito da direção espiritual eu tinha dito que a finalidade da direção espiritual é ajudar o dirigido a reconhecer os processos pelos quais a alma passa, como Deus age na alma. E esse é um dos processos, né? Apesar de todos os nossos esforços durante a aridez espiritual, a gente não sente gosto pela oração, gosto nenhum. E até mesmo experimentamos tédio, cansaço e as orações parecem ser muito longas. Nossa, rezar um terço era um palito. Agora rezar um terço é pesado demais. Participar da missa era uma alegria, eu nem via a hora passar. Agora, participar da missa se torna um pouco mais cansativo, um pouco mais difícil, não é? Então tudo isso é sinal de uma aridez, de uma secura espiritual. Mas atenção, quero falar um negócio sério com vocês aqui. Às vezes a secura espiritual não parte de Deus, ela parte dos nossos pecados. Nós podemos entrar em aridez espiritual não por um processo de amadurecimento da vida cristã, mas de decrepitude, isso é, de queda da vida cristã. Então você precisa distinguir as causas dessa secura espiritual. Nem sempre procede de Deus, às vezes procede da sua falta de perseverança, dos seus pecados, tá? E os melhores autores espirituais nos dizem que, às vezes, nós somos responsáveis por elas. Por exemplo, número 1, por movimentos mais ou menos consentidos de orgulho. A pessoa se sente muito orgulhosa de estar servindo a Deus e passa a julgar todo mundo. Talvez você já deva ter passado por isso, bem no início da tua vida.
Tô com a coceira aqui, ó, não nem. No início da sua vida espiritual, você passa a julgar tudo e todos, né? E se sente superior a tudo e todos. Então, isso aí é perigoso, porque às vezes essa figura espiritual vem do seu orgulho. Do seu orgulho, do meu orgulho. Por uma espécie de preguiça espiritual ou um prematuro esforço mental. Preguiça espiritual, preguiça de realizar as coisas relativas a Deus, e também por um prematuro esforço mental, quer dizer, a pessoa ela se enche tanto de atos de piedade durante o dia, que no final do dia ela está esgotada, e ela não tem condições de realizar aqueles atos de piedade. Porque caso ela realize aquilo por mais tempo, ela vai se sentir espiritualmente, psicologicamente esgotada e vai abandonar a vida cristã. Então, aquelas pessoas que com gula espiritual, porque recém-convertidas, começam a fazer atos e mais atos de piedade. Quais atos de piedade? Eu vou rezar o terço disso, terço daquilo, vou ler tal livro, vou fazer tal coisa, vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa. Tem que fazer? Tem que fazer atos de piedade. Atos de piedade devem ser feitos, né? Rezar o terço todos os dias, participar da missa, se possível, diariamente, realizar outros atos de devoção, mas é que a gente vai com tanta sede ao pote que acaba se esforçando prematuramente do ponto de vista mental, e isso acaba gerando um cansaço muito grande. E a pessoa, então, ela entra numa aridez espiritual por conta do cansaço. Tá? Então, cuidado aí. Faça sim seus atos de piedade, mas ao mesmo tempo saiba que descubra se você tem um temperamento, se você tem disposições para realizar tantos atos de piedade assim e prolongados, né? Prolongados desta maneira. Hoje eu estava vendo uma frase de um santo, acho que é Santo Luís Maria Grião de Montfort, não tenho certeza, né? Diz, uma Ave Maria bem rezada vale mais do que 100 Ave Marias mal rezadas. Tá, isso não pode ser desculpa para rezar só uma Ave Maria, tá? Porque muitos servem dessa frase para poder, vou rezar uma Ave Maria aqui bem rezada, tá bom. Tá bom, já rezei por 100. Não, isso não é desculpa. Tá dizendo que qualitativamente, se você reza bem, né, você não precisa se encher sim, de devoções, né? Porque se você tem muita coisa que abraçar tudo, você aperta pouco. Tá? Aperta pouco. Mas isso não pode ser justificativo em hipótese nenhuma para deixar de rezar, ou para diminuir a sua vida espiritual. Tem que possuir o dom da temperança nessas situações. Às vezes também, pela busca de consolações humanas, por amizades demasiadamente sensíveis, né? O que é amizade muito sensível? São aquelas amizades muito próximas, em que você começa a depender afetivamente da outra pessoa. Isso pode gerar aridez espiritual também, né? De prazeres do mundo, porque Deus não quer um coração dividido. Então, às vezes, Deus quer um coração inteiramente doado, e a pessoa tem certas amizades e depende afetivamente delas, e depende moralmente delas. Isso tudo pode gerar, né, uma aridez espiritual. Pela falta de lealdade com o diretor espiritual, isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa mente ao diretor espiritual, ela está mentindo ao Espírito Santo. E o que diz assim, bem merece que lhe sejam negados consolos, neste caso. A alma bem merece que lhe sejam negados consolos quando mente ao Espírito Santo. Isso é importante. Então eu preciso ter lealdade. Mas, padre, quando isso não parte de mim, dos meus erros, dos meus pecados, né? Porque eu estou ali me esforçando, não está partindo nada de mim, mas ao mesmo tempo eu sou colocado por Deus numa secura espiritual muito prolongada. É porque Deus quer que você amadureça, que você saia dessa situação e progrida espiritualmente. São João da Cruz, ele diz que neste caminho, nessa subida ao monte, né, nós passamos por 4 noites. 4 noites. A noite ativa dos sentidos, a noite ativa do espírito, a noite passiva dos sentidos e a noite passiva do espírito. Vou explicar para você. Espera aí. Substitua a noite por purificação. Tá? Purificação. Então nós passamos pela purificação ativa dos sentidos, pela purificação ativa do espírito, pela purificação passiva dos sentidos e pela purificação passiva do espírito. Primeiro, a noite ativa
dos sentidos. Quer dizer que eu me empenho, eu me esforço para mortificar os meus sentidos exteriores. A noite passiva dos sentidos exteriores. Quais são esses sentidos exteriores? Tato, paladar, olfato, audição, né? O olhar, a visão, né? Esses são os nossos sentidos exteriores que precisam ser mortificados. Então quer dizer que quando eu começo a me empenhar para mortificar esses sentidos, para que o olho deixe de ver somente aquilo que lhe agrada, né? Para que os ouvidos deixem de ouvir tudo e passem a selecionar aquilo que querem ouvir, isto é, selecionando os ambientes que querem frequentar, tá? Então, os ambientes que você quer frequentar. Então, quando você começa a mortificar as músicas que você ouve, os sites que você acessa, né? Visão, ficar ali sem nada para fazer durante várias horas, passando a linha do tempo do Facebook, do Instagram, ficando vendo. Isso tudo não é mortificar os olhos. Então, a primeira noite, a primeira purificação é a purificação à noite ativa dos sentidos exteriores, né? Depois nós temos a noite ativa do espírito, que é quando nós mortificamos também os sentidos interiores. Padre, quais são os sentidos exteriores? São Tomás nos diz que são a estimativa, o senso comum, a memória e a imaginação. E eu quero aqui me ater à memória e à imaginação. São dois sentidos interiores. Memória e imaginação. Santa Teresa d'Ávila chamava a imaginação de a louca da casa. Tá? A nossa imaginação é a louca da casa, da casinha. Por quê? Porque ela nos leva e nos faz nos perder da vida de oração, e a imaginação ela pode nos causar sérios problemas na vida espiritual, na vida psicológica, né? Então eu preciso purificar a memória a respeito dos eventos passados e é preciso purificar a imaginação, né? Disciplinar a imaginação, colocá-la debaixo da autoridade da razão, tá? Iluminada pela fé, de uma razão iluminada pela fé. Então, a gente passa pela noite ativa dos sentidos e pela noite ativa do espírito, mortificando os sentidos externos e os sentidos internos. É quando nós fazemos isso, tá? Sobretudo nós. É claro que a graça de Deus é ela quem nos move a fazer estas coisas, né? Ela quem nos inspira a fazer estas coisas, senão a gente cairia num erro chamado pelagianismo, que é crer que a gente consegue alcançar o bem e a graça pelo nosso esforço, né? Mas aqui é o primeiro período em que, embora nós recebamos a graça de Deus, há um esforço muito grande da nossa parte em progredir, entendeu? A gente se esforça realmente em fazer estas coisas. Depois tem a noite passiva dos sentidos e a noite passiva do espírito, é que Deus age mais do que nós, né? Por isso passiva, porque a gente sofre a ação de alguém, de quem? Do próprio Deus. Então é Deus quem age mais nessas duas últimas noites. Nas duas primeiras nós agimos bastante. Deus age em nós sempre, antes, durante e ao fim. Mas na noite passiva dos sentidos, esta ação ela fica mais evidenciada, né? A pessoa já não precisa mais recorrer à meditação. Às vezes a meditação não traz mais facilidade para rezar tanto quanto antes. Você sabe o que é meditar? É você imaginar, por exemplo, algum mistério da paixão de Cristo, da vida de Cristo, e começar a discorrer mentalmente, imaginar Nosso Senhor pregando, e imaginar as suas palavras, e depois pensar a respeito daquilo que ele disse e tudo mais, né? Em algumas almas muito adiantadas, isso já não facilita a vida de oração. Para nós, né, seres mortais, facilita muito, né? A gente tem que se servir desse instrumento, da imaginação, para conseguir rezar. Vai rezar os mistérios do terço, por exemplo, né? Esse mistério, contemplamos o anúncio do arcanjo Gabriel à Virgem Santíssima. Aí durante as Marias você imagina o anjo aparecer a Nossa Senhora e repetindo aquelas palavras. Isso tudo eleva a alma. Mas nas duas últimas noites,
Às vezes a pessoa nem mais recorre à meditação. Ela faz oração de contemplação e não recorre mais à meditação, porque o próprio Deus age de tal maneira nela que ela já não tem mais necessidade disso. Não que ela não tenha que voltar de vez em quando, né, à meditação, e não que ela não possa retroceder, né? Ela pode vir a retroceder, mas não tanto assim, tá? Então nós aprendemos que a aridez é essa situação difícil pela qual a gente passa, né? Todos nós passamos, só que a culpa dessa aridez pode ser sua, não é simplesmente Deus. Ah, padre, eu estou passando por uma aridez tremenda, mas vamos ver se realmente é Deus que está te chamando agora a você passar de ano, né? A você subir na sua vida espiritual, né? Subir um grau, ou se não é você. Outra coisa, quando é Deus quem chama, a pessoa não deixa de rezar. Atenção, a pessoa continua rezando. Agora, quando é nossa culpa, a gente entra na aridez espiritual, aí a gente deixa de rezar o terço, a gente deixa de ir à missa, a gente abandona a vida espiritual, a gente foge. Então, cuidado. Nem sempre é Deus quem está te levando. Às vezes, a aridez espiritual é sua culpa. Sua culpa. Minha culpa, no caso, se estiver acontecendo comigo. Preciso ter esse discernimento. E eu gostaria que, nesse momento agora, vocês pudessem também escrever algumas perguntas e a partir disso eu pudesse expor mais situações e essa doutrina a partir dos problemas nascidos aí na vida espiritual de vocês. Talvez vocês já tenham pensado em escrever alguma coisa, podem ir escrevendo, né, para que a pergunta apareça. Tenham pensado em escrever alguma coisa, um momento pelo qual passou, ou uma dúvida a respeito disso, vocês têm toda a liberdade nesse momento. Padre, como enfrentar essa aridez? Ótima pergunta. Esse livro aqui de Doroteu de Gaza, Ensinamentos Espirituais, muito bom, né? E eu quero que vocês prestem muita atenção nesta passagem, que é a resposta para a pergunta do Komamala, né? É o seguinte, prestem bastante atenção. Frequentemente fazemos a seguinte pergunta: se nas dificuldades o sofrimento nos conduz a pecar, como poderemos dizer que são para o nosso bem? Se nas dificuldades o sofrimento, né, eu estou ali sofrendo e tudo mais, por culpa minha, às vezes por culpa minha, porque eu me coloquei naquele calvário, ou também não é por culpa minha, porque o sofrimento apareceu, eu não tive culpa, né? Foram as circunstâncias da vida que me apresentaram o problema. Se esse sofrimento me conduz a pecar, porque aí eu desfaleço, eu perco o alento, a vontade de prosseguir, como eu posso dizer que é para o meu bem? Isso. Como posso dizer? Pecamos nesse caso, quando nos falta resignação. Resignar-se, submeter-se a essa situação, paciência. E não queremos suportar o menor sofrimento ou padecer qualquer coisa que nos contrarie. Assim, a gente não quer suportar nada que nos contrarie na nossa vida espiritual. Nada. A gente diz, meu coração é de Jesus, Senhor, pode me enviar. Tem gente que diz isso ainda com a maior cara de pau. Senhor, eu quero sofrer por você. Para de mentir, não aguenta sofrer por Deus, não. Claro, São Padre Pio pediu para sofrer e conseguiu, né? Mas ele é um santaço, quem somos nós? Não somos nada, né? Então você peça ao menos a graça de você sofrer aquilo que a vida lhe impuser, tá? Senhor, que eu saiba ser paciente, resignado, manso durante as adversidades que a própria vida oferecer para mim, né? Mas tem gente que já está pedindo, chegou ontem e está querendo sentar na janela, né? E pedir estas coisas. Então, quando nos falta resignação e não queremos suportar o menor sofrimento ou padecer qualquer coisa que nos contrarie. Porque, com efeito, Deus não permite que sejamos tentados acima de nossas forças, como diz o apóstolo Paulo. Somos nós, a resposta, somos nós que não temos paciência e não consentimos em sofrer um pouco, nem suportar seja o que for com humildade. Nós não temos paciência de suportar, entendeu? Eu estou ali em 220, sabe? Eu estou numa loucura,
Eu vi uma expressão dias atrás, agora eu não me lembro dessa expressão. O cara tá voando, essa, né? Nossa, padre, o cara entrou no movimento, entrou na pastoral. Nossa, e ele tá voando, ele tá voando. Aí ele tá voando, tá muito bem, ele tá servindo a Deus e pá. Aí chega um momento de dificuldade que o contraria. O que é que ele faz? Desfalece. Desfalece porque não quer ser contrariado. Mas que vida espiritual é essa em que a pessoa não quer ser contrariada? Qual é? Qual é essa vida espiritual? Então, somos nós que não temos paciência, não aprendemos a sofrer. Dessa maneira, somos quebrantados pelas tentações. Vem a tentação, em vez de eu sofrer com paciência, esperar a tentação passar, eu me esforço para escapar dela. Você fala, mas padre, a gente não tem que se esforçar para escapar dela? É muito mais recorrer ao socorro do Senhor do que ficar se debatendo. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Então o que eu faço? A tentação vem e eu começo a tentar escapar dela, mas o meu modo de escapar é tentar fugir, arranjar subterfúgios que às vezes pioram a tentação, pioram a situação. O que eu faço quando eu estou passando um momento muito difícil, o padre não sabe o que fazer, aí eu bebo uma cachaçinha. Aí como eu estou passando por esse momento difícil, eu já não tenho muita vigilância sobre mim mesmo. Aí eu entro no Facebook, começo a conversar com todo mundo, tentando abrir várias caixas de mensagens para ver se alguém conversa comigo, porque eu estou carentão. Aí ali, né, com o diabo, abocanha a pessoa. E ela vai piorando. Então, dessa maneira nós somos quebrantados pelas tentações e quanto mais nos esforçamos para escapar, mais nos abatem e nos desencorajam sem que consigamos livrar-nos delas. Então é o seguinte, se Deus te pôs na cruz e você está crucificado, quanto mais você se mexe tentando sair dela, mais as chagas doem e mais as ferpas da cruz vão entrando em você. Então você tem que parar de se desesperar e esperar que Deus te tire de lá. Porque o teu auxílio está no nome do Senhor, Ele é o teu socorro. Então você tem que esperar. E ele foi, como diz a Sagrada Escritura, ele foi como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. O Senhor não abriu a boca. Na cruz, o Senhor resignou-se e esperou naquele que podia libertá-lo da morte, diz a carta aos Hebreus. E ele o libertou. E ele o libertou da morte. Então é nisso, é nele que nós temos que esperar. Não tentar somente com nossas forças. Somente com nossas forças nós nunca vamos conseguir. Padre, o jejum e as penitências podem nos auxiliar a desenvolver esse controle, além de duplicar essa graça? Sim, jejum e a penitência. Só que você não pode fazer o jejum e a penitência como se estas práticas por si mesmas, a partir do seu próprio esforço, fossem suficientes para você duplicar essa graça. Veja, você jejua e faz penitência porque recebeu o amor de Deus e quer corresponder a esse amor. Não porque você vai, de alguma maneira, arrancar esse amor de Deus. Não fomos nós que amamos a Deus por primeiro, mas Deus que nos amou por primeiro. E tudo que nós fazemos, os jejuns, as penitências, para mortificar a nossa carne, é uma resposta a este amor. E Deus coroa em nós, por meio de suas graças, esses esforços. Então, Padre, o jejum e as penitências podem nos auxiliar a desenvolver esse controle, além de duplicar essa graça? Sim, ajudam muito, o autocontrole, mas eu não posso crer, que aí eu cairia no orgulho e na vã complacência, que estas graças, na verdade, são mero fruto do meu esforço. Não são mero fruto do meu esforço. Se Deus me deu um santo desejo de fazer penitência, se Deus me deu um santo desejo de jejuar, é porque esse desejo surgiu dele e ele vai me dar forças para realizar bem esse jejum. Então eu posso sim duplicar essa graça por meio desses atos de mortificação. A aridez espiritual é então necessária para nosso amadurecimento espiritual? Aquela aridez espiritual que procede de Deus, que faz parte da noite ativa dos sentidos e do espírito, é necessário para o nosso amadurecimento.
e nós precisamos saber nos portar durante essa aridez. Então eu não posso deixar minha vida de oração, eu tenho que continuar. Eu tenho que saber que Deus me ama, que Deus está comigo, que Deus não me abandona. E assim Deus vai me levar. Por quê? Porque Deus quer ser amado, porque é Deus. Não porque me dá alguma coisa em troca. É como o pai que quer ver se o filho realmente o ama e deixa de dar. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, né? E morava em casa com os meus pais, era criança para adolescente, eu ia perto do meu pai, abraçava ele, começava a acariciar o meu pai e a minha mãe, e ele me dizia assim, quanto você quer? Porque comumente você não vem me fazer carinho assim, desse jeito, sem esperar alguma coisa em troca. Quanto você quer? Ou quando a gente vinha, abraçava a nossa mãe e era muito carinhoso com ela, e ela dizia assim, o que você fez de errado? Você fez alguma coisa, porque você não é assim. Então, no início da nossa vida espiritual, nós gostamos de rezar porque a gente recebe uma recompensa de Deus, as consolações. Mas depois de um tempo, essas consolações desaparecem. Aí que nós vamos realmente provar o nosso amor a Deus. Nós continuamos servindo a Deus? Continuamos rezando? Continuamos trabalhando pela nossa santificação? Ou não? Então, sim, a aridez espiritual é necessária para o nosso amadurecimento. Se até o Senhor Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Se eu não me engano, o livro de Oséias diz assim, irei te conduzir ao deserto e te falar ao coração. Por que Deus conduz ao deserto? Essa é uma imagem muito bonita nas Sagradas Escrituras. Deus nos conduz ao deserto porque o deserto é um lugar árido, é um lugar em que não há nada para distrair os olhos, não há nada para distrair os ouvidos, não há nada, não há distração alguma. Então a pessoa é obrigada a refletir sobre si mesma. Que mundo que ela vai poder descobrir e desfrutar? O mundo espiritual, o mundo interior. Esta é a imagem do deserto. Então Deus quer conduzir ao deserto para falar com você. Porque se você estiver no mundo, você não vai conseguir ouvir a voz dele. Por isso, de quando em quando, Deus permite que certas pessoas caiam num poço de lama, para que lá Deus possa falar com elas. Porque enquanto elas estiverem nesse frenesi sem tamanho, Deus não conseguirá. Aí o que acontece? A pessoa vem, participa dos nossos retiros, Deus fala com ela, mas ela volta à vida antiga. E voltando à vida antiga, os seus ouvidos se fecham para o Senhor. E aquela voz ficou como uma voz do passado, com uma experiência muito bonita, mas que não deu frutos. Fruto algum. É preciso passar pelo deserto. Um cristão que nunca sofreu, um cristão que nunca passou adversidades, um cristão que nunca foi conduzido a uma aridez espiritual, pelo próprio Deus, às vezes pelos próprios pecados, né? Ele não tem condições de crescer tão bem, né? Porque Deus é o divino agricultor, né? O que é o adubo? Adubo é esterco, né? Em si mesmo, o que é? É esterco, o adubo. Mas, se eu souber me servir do adubo, aquela planta que foi adubada cresce com muito mais vigor e força do que aquela que não foi adubada. Então, se eu souber me servir dos meus pecados, eu vou alcançar um nível de santidade que Deus reservou para mim, com muito mais rapidez ou com muito mais pujança do que aquele que nunca passou por dificuldades. Nunca. Por nada. Né? Padre, como identificar quando passamos da noite ativa para as passivas? A pessoa precisa estar avançada espiritualmente para chegar nessas noites passivas? Sim, né? Sobre esta doutrina eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei que somente os mais adiantados conseguem chegar à noite passiva dos sentidos e à noite ativa do espírito, que já é muito adiantado realmente na vida espiritual. A maioria de nós permanece, quando entra, na noite ativa dos sentidos e do espírito. No livro Noite Escura, de São João da Cruz, ele trata dessas duas últimas noites, né? A noite passiva do espírito, passiva dos sentidos e a noite passiva do espírito. E, se eu não me engano, em subida ao Monte Carmelo,
ele trata das 2 primeiras noites. Tá? Então, se vocês quiserem, podem comprar esses 2 livros de São João da Cruz, né? Subida ao Monte Carmelo e Noite Escura. Tá? Mas, às vezes, é que nem o Castelo Interior, né? Quando você ainda está ali na 2ª, 3ª morada, você consegue imaginar, você consegue ter uma noção. Mas depois que você passa da 4ª morada, você acha aquilo lindo, mas você não entende mais nada. Porque você nem chegou na 4ª morada. Então, a coisa vai ficando tão espiritual assim, e já não diz respeito a nós, né? Que estamos aqui no começo da vida espiritual, que a gente lê aquilo e fala, meu Deus, que lindo, mas eu não entendo. Não entendo. Porque a gente não tem experiência, né? Quando você vê a primeira ali, fala do castelo, que você vai entrando e tudo mais, sim, a gente entende. Depois a gente não consegue. Pelo menos eu não consigo mais entender muita coisa, né? Um sintoma da aridez espiritual seria a preguiça? A preguiça pode ser a causa da aridez espiritual, tá? Ela não é um sintoma, assim, porque às vezes a pessoa, ela foi conduzida à aridez espiritual, ela sente preguiça, mas ela continua rezando tanto quanto antes, tá? Ela tem uma vida de oração sólida. Aí é uma aridez espiritual em que Deus conduz a pessoa, né? Mas às vezes pode ser uma aridez espiritual causada pela preguiça. A pessoa não quer rezar, e se não quer rezar, ela parece que ela se sente abandonada por Deus, porque todos aqueles gozos espirituais, aquelas consolações sensíveis que sentia antes, ela deixa de sentir. Então, mas pode voltar? Deus pode me dar novas consolações? Pode. Eu posso retomar? Pode, a vida toda. Você pode retomar a sua vida espiritual. Padre, a nível de curiosidade, como a pessoa mente para o Espírito Santo? Eu nem sabia que isso era possível. Veja, a pessoa tenta mentir para o Espírito Santo, não que ela possa mentir para o Espírito Santo, né? Aqui está escrito, mente ao Espírito Santo no sentido de que ela tenta. Tem uma passagem de Atos dos Apóstolos muito, muito ilustrativa nesse sentido. Um casal de cristãos chamado Ananias e Safira, se eu não me engano. Se eu não me engano, é um casal de cristãos. Eles resolveram vender o campo e depositar o dinheiro do campo vendido aos pés dos apóstolos, como era comum, né? As pessoas vendiam seus campos, seus bens e punham ali aos pés dos apóstolos para distribuir, para que eles pudessem então distribuir esse dinheiro de acordo com a necessidade de cada um da comunidade. E eles resolveram dar metade desse dinheiro e reter a outra metade, né? E por inspiração de Deus, o apóstolo Pedro, ele disse, por que mentiste ao Espírito Santo? Vocês não podiam ter retido esse campo? Vocês não precisavam ter vendido. Podia ser de vocês. Outra coisa, por que vocês fizeram isso? Por quê? Porque eles queriam dar metade, mas sair cantando que deram tudo. Queriam mentir ao Espírito Santo nesse sentido. Queriam parecer para a comunidade como gente muito piedosa, que doou tudo que tinha e pôs à disposição para os irmãos, mas na verdade tinha retido uma parte para si. Por conta disso, eles morreram. Eles morreram. Primeiro o homem e depois a mulher, se eu não me engano, né? A viúva, a viúva da Bíblia que ficou por menos tempo viúva, né? Porque morreu. Acho que 2 horas depois ou 3 horas depois ela apareceu e também faleceu porque mentiu ao Espírito Santo. Então não é que a pessoa consiga mentir ao Espírito Santo, mas ela tenta, né? Tenta. E Deus, que conhece os corações, nega o consolo àqueles que mentem. Padre, as moradas citadas por Santa Teresa d'Ávila são uma outra interpretação dessas noites de São João da Cruz ou nada a ver? Eles se servem sempre de metáforas, né? A vida espiritual é apresentada por um santo como um castelo interior, por outro santo como uma subida do monte, tá? Mas elas dizem respeito a esse mistério do diálogo de Deus com a alma e do processo de crescimento na vida espiritual, de santificação. Então, a santificação, a divinização em Cristo, e os santos, cada qual apresenta esse processo e as suas experiências de acordo com uma imagem, com a metáfora,
e elas servem mais para alguns do que para os outros, porque parecem ser mais inteligíveis para uns ou para outros, tá? Mas dizem sempre a esse mesmo processo de união com Deus. Bom, então podem continuar fazendo as perguntas, eu vou apresentar os livros que eu me servi aqui, né? Esse aqui, o Tanqueray, que é um compêndio de teologia cética e mística. Tá? Isso aqui não é livro para você ler assim, de cabo a rabo, tá? Não é livro para você ler, é um livro para consulta, tá? Um livro para consulta. Então aqui vai no índice analítico e veja alguma palavra, né? Justiça original, libertação, levitação, liturgia, Espírito Santo. Aí você lê os números relativos, né? Depois eu tirei alguma coisa nesse curso sobre direção espiritual, tá? Curso sobre direção espiritual, de algumas coisas relativas à aridez, e os ensinamentos espirituais de Doroteu de Gaza. É muito legal esse livro aqui, muito legal. É a Sabedoria dos Monges do Deserto, tá? Pergunta, se você se sentir incrédulo, mesmo fazendo tudo da vida espiritual, faz parte da aridez? Como assim se sentir incrédulo? Discorra sobre isso. Que eu não sei se às vezes eu posso responder uma coisa que não tem nada a ver. Como assim se sentir incrédulo? Uma coisa é ter dificuldades em crer, outra coisa é ter uma dúvida. A dúvida na fé, ela é uma rachadura enorme no edifício religioso, tá? Agora, ter dificuldades em crer, isso é outra coisa. Porque fala, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé para que eu consiga compreender aquilo em que eu creio. Por exemplo, Senhor, eu creio na vossa ressurreição, mas eu tenho dificuldades em crer, então eu gostaria que o Senhor me convencesse pelo Espírito Santo a respeito disto, né? Então é uma dificuldade, não é uma dúvida. Mas pode discorrer sobre isso, escrever algumas mais coisas, né? Padre, tem como essa aridez prover de Deus e também ser consequência das nossas ações? Ou é só uma coisa ou outra? Se você deixa de rezar, é sinal, pelo que eu li, né? É sinal de que essa aridez procede de você. Se você não deixa de rezar e continua fiel a Deus, é uma aridez a qual Deus te conduz. Agora, você pode muito bem, neste caminho para o qual Deus te conduz, ceder à tentação. Você pode muito bem ceder à tentação e aí ser assaltada pelas tentações, assaltada pelo demônio, e deixar de rezar. Mas eu não sei se nós podemos dizer, né? Você pode transformar essa aridez, que é causa sua, numa aridez propícia para crescimento, ou você pode, cedendo à tentação, transformar a aridez para a qual Deus te conduz numa aridez fruto da preguiça e do pecado. Não sei se me fiz claro. Você pode estar numa aridez causada ali pelo pecado e pode, pela graça de Deus, transformar em um momento de crescimento espiritual, de crescimento humano. Você pode transformar aquilo e aí sim retomar a sua vida de oração. Você foi levado pelo pecado, aquela aridez, e deixou de rezar, e pecou. Mas lá no fundo do poço, Deus falou com você. E aí aquela aridez foi um momento propício para que você passasse a servi-lo com mais empenho, ou seja, você transformou. Num deserto para qual Deus não te conduziu, você o transformou. Num deserto onde vai jorrar rios de água viva. Olha, cheguei até a arrepiar. Meu Deus. Mas é verdade. A palavra de Deus diz que do deserto jorrarão rios de água viva. Fontes borbulhantes Deus vai fazer brotar do deserto. Então esse deserto no qual você se colocou, Deus pode transformá-lo num deserto em que Ele fará jorrar rios de água viva. Como sabemos se estamos subindo de grau na vida espiritual? Isso tem muitos elementos, né? Eu acredito que, em primeiro lugar, quando você não pratica mais as obras da carne. São Paulo, na Carta aos Gálatas, elenca quais são as obras da carne.
né? Só dá para lá que você descobrirá, né? Quais são as obras da carne. Brigas, rixas, entre outras coisas. Idolatria, entre outras coisas. Então você sabe que está progredindo na medida em que você vai se afastando das obras da carne e passa a realizar os frutos do Espírito. Passa a viver os frutos do Espírito Santo. Tá? Isso é um parâmetro pelo qual você pode ver o seu crescimento na vida espiritual. Tá? E você que também cresce na vida espiritual, muitas vezes, quando não se preocupa em ficar medindo isso. Né? Porque existe um grande risco também, se você se preocupar demais em medir, né, depois de um certo tempo, de ficar preso nisso e isso se transformar em motivo de vanglória também. Mas é preciso não mais realizar as obras da carne. Tá? Padre, eu tenho uma amiga. Alguma dica para ajudar na concentração, meditação durante a oração, numa fase de aridez espiritual? Sim, olha, eu vou dar uma dica para vocês que eu faço quando eu não consigo me concentrar, que é o seguinte, que eu acho que eu aprendi de um livro de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Eu estou rezando sobre determinada coisa e me vem uma outra ideia na minha mente. Meu pensamento vai lá longe. Eu falo, meu Deus, por que o meu pensamento está indo para lá? E eu vou rezar nesse pensamento. Então, aquele pensamento que era motivo de distração se tornou tema de oração. Tá? Então, transforme os seus motivos de oração, os seus motivos de distração em tema de oração. Eu estou ali rezando pelo meu pai, pela minha mãe e tudo mais, mas a minha cabeça está indo para o trabalho. Por quê? Porque lá eu tenho um problema. Então reza sobre o seu trabalho. Vai lá. Agora saiu, foi para outro lugar. Vai junto também e reza. Reza sobre aquela situação. Então é um modo de você passar a rasteira na distração. Você vai transformá-la em tema de oração. Tá bom? Padre, além da oração, como podemos auxiliar um amigo em aridez espiritual? Isso é muito legal. Você tem que demonstrar proximidade, né? E você tem que dizer para ele, né, que tudo aquilo que ele está passando faz parte. Faz parte. E você precisa sempre ser um apoio, porque nessas situações a gente precisa de um amigo que seja um tesouro, um apoio, que progrida conosco, né? E que inclusive esteja conosco quando nós retrocedemos. Porque se você tem carisma para ser pastor, carisma de pastor, você tem que levar todo mundo com você para o céu, entendeu? Mas esse daqui chegou calejado, esse daqui chegou ferido. Não, Senhor, todos os que o Senhor me deu, eu trouxe até aqui. Está aqui, ó. Agora é o Senhor quem decide. Então, aquele que regrediu, o que eu vou fazer? Eu vou abandoná-lo porque ele regrediu e não pode ser mais meu amigo? Não. Você vai tentar estar junto dele, né? Sem condenar inicialmente. Por quê? Porque quando a pessoa passa a servir a Jesus, ela vê que ela está errada. A própria consciência dela condena. O Espírito Santo que habita em nós, né? Ele conduz a pessoa às obras, os frutos do Espírito Santo. Então não precisa ficar, porque aí se a pessoa tá triste porque regrediu e tudo mais, aí vem lá e você aponta o dedo e condena, é pior ainda. É muito pior. Mais alguma pergunta? Então auxilie o seu amigo assim, né? Eu vejo que vocês têm muitos, né? Que conhecem, que fizeram os retiros, mas que infelizmente abandonaram. Por muitos motivos. Não abandonem eles. Não abandonem. Se eles abandonaram vocês, não abandonem eles. Estejam sempre presentes, né? Uma hora ou outra Deus vai restaurar este que se perdeu. E nós precisamos ser como o pai misericordioso da parábola do filho pródigo, que estava lá todas as tardes, né? Olhando ao longe, esperando se o filho não voltaria. Estava ali sentadinho. Eu imagino ele sentadinho na varanda, esperando o filho. Será que meu filho vem hoje? Será que ele vem hoje? Será que ele vem hoje? Nunca desistiu. Está sempre na varanda, esperando. Né? Padre, não sei explicar minha pergunta, mas acho que você já respondeu. O fato de achar que não cremos devidamente vem de estarmos passando pela aridez e não sermos consolados tanto quanto no começo. Veja, porque às vezes agora eu entendi, às vezes a gente relaciona
a incredulidade com a falta de sentimento. Meu Deus, eu não creio mais em Deus, porque eu não sinto mais a presença dele. Eu acho que acabou minha fé. Claro que não acabou. Fé é uma virtude. Eu creio em Deus, eu sei que Deus existe. Eu não preciso sentir nada para saber disso. Então você pode rezar atos de fé. Uma coisa que eu queria falar para vocês é a respeito dos atos de fé que deixaram de ser recitados. As pessoas perderam o costume, né, de decorar essas coisas. Tem que decorar. Tem que decorar ato de contrição, tem que decorar ato de fé, tem que decorar ato de esperança, tem que decorar ato de caridade. Por exemplo, ato de fé. Diz assim, ó, meu Deus, eu creio firmemente que há um só Deus em 3 pessoas realmente distintas. Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos maus e o inferno aos maus para sempre. Creio que o Filho de Deus padeceu e morreu por nossos pecados e que ao 3º dia ressuscitou. Creio tudo mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque Deus, verdade infalível, lhe a revelou. Então, ó, é um ato de fé. Eu posso recitar várias vezes durante o dia. Um ato de contrição. Meu Deus, meu Senhor, Criador e Redentor meu, por seres tão bom e digno de ser amado, me pesa profundamente de vos ter ofendido, porque perdi o céu e mereci o inferno. Espero, contando com vossa graça, nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Vai numa capela, entra no teu quarto, se ajoelha ou fica em silêncio, reza esse ato de contrição, ato de arrependimento, contrição perfeita, várias vezes por dia, tá bom? Então acredito que eu tenha respondido a todos, fico muito contente por mais essa live aqui com vocês. Espero que consigam ajudar muitas pessoas e a si mesmos também a estar resignados e pacientes durante a aridez espiritual, tá bem? Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, cruz, tchau pra vocês. Reviver, vem com a gente nesse encontro com Cristo. Reviver, voltei à vida por Jesus que eu